Quando estava a uns 20 passos, a fêmea de novo tentou conduzi-lo em outra direção. Dobrou a sua asa para cima e saiu mancando, como se estivesse aleijada. O autor olhou para o ninho, mas em vão. As avezinhas não estavam lá. Tinham aprendido rapidamente a evitar o inimigo natural, graças ao instinto. Novamente, o autor recuou. Esperou até a mãe reorganizar sua casa e então foi visitá-los, mas com resultado semelhante. Quando se aproximou do ponto de avistar a fêmea pela última vez, não havia nem sinal dos filhotes. Quando garoto, o autor capturou um jovem corvo e o transformou em animal de estimação. A ave ficou bastante satisfeita com a vida doméstica e aprendeu muitos truques que exigiam inteligência considerável. Após estar crescido o suficiente para voar, teve liberdade para ir onde quisesse. Algumas vezes ausentava-se por muitas horas, mas sempre retornava antes que escurecer. Certo dia, alguns corvos selvagens envolveram-se em uma briga com uma coruja no campo perto da casa onde vivia o corvo de estimação. Tão logo ouviu o crau-crau-crau dos parentes selvagens, o corvo voou para o telhado da casa e, com sinais de grande agitação, andou de um lado para o outro. Finalmente, voou na direção da batalha. O autor o seguiu para ver o que aconteceria. Em minutos, deparou com a ave. Ela estava pousada nos galhos mais baixos de uma árvore, e dois corvos selvagens estavam em um galho logo acima, tagarelando e andando de um lado para o outro, agindo como pais zangados se comportam com os filhos quando os punem. Quando o autor se aproximou, os dois corvos selvagens voaram. Um deles circundou a árvore algumas vezes, despejando uma terrível torrente de linguagem abusiva, sem dúvida direcionada ao parente tolo que não tinha juízo suficiente para voar enquanto podia. O corvo de estimação foi chamado, mas não deu atenção. Naquela noite ele retornou, mas não chegou perto de casa. Sentou-se em um galho no alto de uma macieira e falou na linguagem dos corvos por mais ou menos 10 minutos, dizendo sem dúvida que tinha decidido voltar para a vida selvagem com seus companheiros. Então voou e só retornou 2 dias depois. Quando falou mais um pouco em linguagem de corvo, mantendo uma distância segura. Então bateu asas e nunca mais voltou. A hereditariedade social tirou do autor um ótimo bicho de estimação. O único consolo pela perda foi o pensamento de que o corvo mostrou lealdade ao voltar e falar da intenção de partir. Muitos trabalhadores deixavam a fazenda sem se incomodar com essa formalidade. É bem sabido que a raposa caça todo tipo de galináceo e pequenos animais, com exceção do gambá. Não é preciso dizer, porque o gambá tem imunidade. Uma raposa pode se engalfinhar com um gambá uma vez, mas nunca duas. Por isso, uma pele de gambá pregada no galinheiro manterá todas as raposas de uma distância segura, exceto as mais jovens e inexperientes. O cheiro de um gambá, uma vez experimentado, jamais é esquecido. Não há cheiro no mundo nem remotamente parecido. Não existem registros de alguma mãe raposa tenha ensinado os filhotes a detectar e manter distância do cheiro familiar de um gambá. Mas qualquer um por dentro do assunto sabe que raposas e gambás nunca procuram abrigo na mesma caverna. Uma única lição basta para ensinar a raposa tudo o que precisa saber sobre gambás. Pela hereditariedade social, atuando via olfato, uma lição serve para a vida toda. Não é estranho temermos tanto aquilo que nunca acontece. Destruímos nossa iniciativa pelo medo da derrota, quando na verdade a derrota é o tônico mais proveitoso e deveria ser aceita como tal. Um sapo-boi
pode ser pego se colocarmos um retalho de tecido vermelho ou qualquer pequeno objeto vermelho num anzol e balançá-lo em frente à sua narina. Quer dizer, pode ser pego desde que fique preso na primeira vez que morder a isca. Porém, se for mal fisgado e escapar, ou sentir a ponta do anzol quando morder a isca, mas não ficar preso, nunca mais cometerá o mesmo erro. Antes de aprender que uma única lição de hereditariedade social é suficiente para ensinar até mesmo um humilde sapo a não ir atrás de um retalhinho vermelho, o autor passou muitas horas escondido, tentando pegar um exemplar particularmente desejado, que mordeu a isca e fugiu. O autor certa vez teve um terrier a herdá-lo, e causava aborrecimentos sem fim pelo hábito de chegar em casa com um frango na boca. Todas as vezes o frango era tirado do cão, e ele era severamente castigado. Mas não adiantava, continuava a gostar de aves. Com o objetivo de salvar o cão, se possível, e como um experimento de hereditariedade social, ele foi levado para a fazenda de um vizinho, que tinha uma galinha e alguns pintinhos recém-nascidos. A galinha foi colocada em um celeiro e o cão junto. Assim que todos saíram de vista, o cão lentamente foi na direção da galinha, farejou o ar uma ou duas vezes, para ter certeza de que era o tipo de carne que estava procurando, e mergulhou na direção dela. Enquanto isso, a galinha fizera alguns levantamentos, de modo que recebeu o cão no meio do caminho. Além disso, com uma surpresa de asas e garras que ele nunca havia experimentado, o primeiro round foi claramente da galinha, mas uma bela ave gorda avaliou o cão. Não iria escapulir entre suas patas tão facilmente. Portanto, ele recuou a uma curta distância e atacou de novo. Desta vez a galinha subiu em suas costas, meteu as garras em sua pele e fez um uso efetivo do bico afiado. O cão recuou para o seu canto, parecendo ouvir um sino bater, pausando a luta até ele se orientar. Mas a galinha não quis saber dessas deliberações. Ela tinha posto o adversário a correr e mostrou que sabia o valor da ofensiva, mantendo-o a correr. Quase dava para entender suas palavras enquanto ela açoitava o pobre herdá-lo, de um canto para o outro, emitindo uma série de ruídos rápidos que faziam lembrar uma mãe furiosa, chamada para defender o filho do ataque de meninos mais velhos. O herdá era um mau soldado. Após correr pelo celeiro de um canto para o outro por mais ou menos 2 minutos, esparramou-se no chão, tão baixo quanto podia, e fez o máximo para proteger os olhos com as patas. A galinha parecia tentar bicar especialmente seus olhos. O dono da galinha entrou em cena e a recuperou, ou melhor dizendo, recuperou o cão, que não pareceu desaprovar a ação. No dia seguinte, foi colocada uma galinha no porão onde o cão dormia. Tão logo viu a ave, ele colocou o rabo entre as pernas e correu para um canto. Nunca mais tentou pegar uma galinha. Uma lição de hereditariedade social. Via sentido do tato. Foi suficiente para ensiná-lo que, embora perseguir galinhas possa trazer algum prazer, também é repleto de muito perigo. Todos esses exemplos, com exceção do primeiro, descrevem o processo de adquirir conhecimento pela experiência direta. Observe a diferença marcante entre conhecimento adquirido pela experiência direta e pelo treinamento dos mais jovens pelos mais velhos, como no caso de Perdiz e suas crias. As lições mais impactantes são aprendidas pelos mais jovens com os mais velhos, por métodos de ensino altamente vivazes ou emotivos. Quando a perdiz abriu as asas, eriçou as pernas, sacudiu-se como uma paralítica e gritou para os filhotes de forma muito agitada, plantou em seus corações o medo do homem de uma maneira que eles nunca esqueceriam. O termo hereditariedade social, conforme utilizado nesta lição, refere-se em particular a todos os métodos pelos quais uma criança aprende qualquer ideia, dogma, crença, religião ou sistema de conduta ética, com seus pais ou autoridades no assunto, antes de chegar à idade em que possa raciocinar e refletir sobre tal ensinamento por si, estimada entre 7 a 12 anos. Existe uma infinidade de formas de medo, mas nenhum é tão terrível quanto o medo da pobreza e da velhice.
Tratamos nosso corpo como se fosse um escravo, porque temos tanto medo da pobreza que queremos acumular dinheiro para, é claro, a velhice. Essa forma comum de medo nos move com tamanha força que sobrecarregamos nosso corpo e provocamos justamente aquilo que devemos evitar.